Olá, bem-vindos à nossa aula de espanhol. Na aula de hoje, aula 23, né? 23, nós vamos falar sobre o plural. Como formar o plural no espanhol. Plural se escreve igual ao espanhol, mas na hora de falar, a gente fala plural, tá? Esse L não vai ter som de U como português, né? Plural, não. Plural, plural. O plural no espanhol, ele é muito parecido no português. A gente também vai formar com a letra S, igual ao português, né? Casa, casas, cachorro, cachorros. No espanhol vai ser parecido, mas vão ter algumas regrinhas aí. Então vamos para essas regras. Antes da gente entrar, se inscreve no canal se não é inscrito, dá o like, compartilha para seus amigos, tá? E comenta aqui embaixo qualquer dúvida, qualquer sugestão, tá bom? Então vamos lá. Se a palavra terminar com vogal átona, palavra termina com vogal átona. Lembrando, o que é vogal átona? A palavra termina com uma vogal e essa vogal não está na sílaba tônica. Quer dizer, essa vogal que está no final, essa última sílaba, não é a sílaba tônica. Então essa vogal é uma vogal átona. Como é que eu faço o plural? Eu só acrescento S. Só acrescento S. Então, por exemplo, palavra amigo. O que quer dizer amigo? Amigo, igual português. É uma palavra que termina em vogal, né? O. É uma vogal átona, porque essa sílaba, aqui onde está o O, não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é mi, amigo. Go não é a sílaba tônica. Então, como é que eu formo o plural acrescentando S? Então, se eu tenho el amigo, plural, los amigos. Lembrando que o artigo também vai para o plural, tá? Se você não lembra os artigos, mas no singular e no plural, volta para a aula que eu falo sobre artigos, tá? Revisa a aula. Então, el amigo, o amigo, los amigos, os amigos. Tá bom? Palavra livro. El livro. O que quer dizer livro? Livro, livro de ler. Então, a palavra que termina em vogal e é uma vogal átona, porque essa sílaba bro não é a sílaba tônica. Então, como é que eu formo o plural de el libro? Vai ser acrescentando S. Então, los libros. El libro, los libros. Então, o livro, os livros. Tá? Palavra caça. La caça. O que é caça? Casa. É palavra que termina em vogal, né? A. É uma vogal átona. Como é que eu formo o plural? Acrescentando S. Então, la caça, las caças. Bom? Então, a casa, as casas. La caça, las caças. Voltei. Tava com água no fogo fazendo café. Então, a gente viu aqui as regras para palavras que terminam em vogal átona, né? É só acrescentar o S, tá bom? Então vamos para a próxima regra. Vogal tônica. E aí sim, a palavra termina em vogal, tá? E essa última sílaba é a sílaba tônica da palavra. Então, como eu vou formar o plural, eu vou acrescentar ES. Em vez de acrescentar S, eu vou acrescentar ES, tá bom? Então, por exemplo, palavra Guarani. Guarani é um dialeto falado no Paraguai. Guarani. Então, Guarani é uma palavra que termina com vogal e
E essa vogal é vogal tônica, né? Essa sílaba é sílaba tônica, tanto é que essa vogal é acentuada, né? Tem um acento. Então, Guarani. Guarani. Então, o plural dele eu vou acrescentar ES. Então, vai ficar Guaranias. Guaranias. Guarani, Guaranias. Beleza? Ombu. O que é ombu? É uma árvore, é um tipo de árvore. Ele é, inclusive tem aqui no Brasil no sul. Eu acho que no Brasil a gente chama de umbu, com U, né? Em espanhol vai ser com O, ombu. Ombu. Então a palavra termina com vogal. E essa vogal é uma vogal tônica, que está na sílaba tônica. Então o plural de ombu vai ser ombues. Eu acrescento ES, ombues, tá? Rabali. O que é rabali? Inclusive é com B. Não é com V, não. Confunde a gente, o B e V, tá vendo? Então, rabali. O que é rabali? Javali, tá? Então, rabali também é uma palavra que termina com uma vogal e é uma vogal tônica. Então, o plural vai ser com acrescentando ES. Ravalis. Ravalis, tá? E mantém o acento. Então, repetindo, vogal tônica, eu acrescento ES. Então, Guarani, Guaranis. Ombu, ombuas. Rabali, rabalias. Agora, em algumas situações, em situações mais informais, digamos assim, do dia a dia, do cotidiano, já se aceita fazer o plural só acrescentando S. Então ficaria guaranis, ombus, rabalis. Posso até adicionar outra palavra. Palavra bambu. Bambu é bambu, igual ao português. Então, pela regra, o plural vai ser bambues, né? Bambues. Mas em uma linguagem mais informal, já se aceita a palavra bambus, tá? Com S só. Em vez de botar ES, bota o S só, tá? Mas isso é muito informal, tá? Depende sempre da situação, tá? Você tem que, para você dominar o idioma, você tem que saber, inclusive, em como utilizá-lo dependendo das situações. Isso é dominar o idioma, tá? É saber que em determinada situação você deve usar um jeito mais informal de falar. Em outra situação é mais importante usar o jeito mais culto de falar, tá? A importância do idioma, a importância da fala é a comunicação. É você fazer outra pessoa te entender. Então, para você fazer outra pessoa te entender, você tem que entender o contexto que você está inserido. Você tem que entender em qual situação você está inserido. Você está numa situação mais informal? Você está numa situação do dia a dia, do cotidiano? Então pode usar as palavras do dia a dia, não tem importância, tá? Está numa situação mais formal, falando um gente talvez que você não conheça, né, enfim, dependendo da situação, ou num discurso, ou na forma escrita, normalmente na forma escrita pede mais a linguagem culta, né? Culta entre aspas, padrão, norma padrão. Então você usa as palavras que estão seguindo a regra da gramática da língua. Então essa daqui, tá? Existem essas daqui, você pode usar em contextos mais informais do dia a dia, mas a regra mesmo, a norma padrão é essa daqui, tá? Bom? Então a gente viu
a vogal tônica. Existem algumas exceções, tá? Para essa regra. Então, vou botar aqui, ó. Excepciones. O que quer dizer excepciones? Exceções. Excepciones. Então, a palavra mamá, a gente já viu essa palavra, quer dizer mamá. Mamãe. É uma forma carinhosa de falar madre, né? Mamá. O plural de mamá vai ser mamás, com S, tá? Não vai acrescentar ES. Apesar dela ser uma palavra que termina em vogal tônica, eu acrescento o S no final. Mamás. Mesma coisa para o papá. Papá é papai, né? Uma forma carinhosa de falar padre. Então, o plural dele vai ser papás. Papai e papai. Tá? Plural com S. Mesma coisa a palavra sofá. Sofá é sofá mesmo, de sentar. Sofá, o plural de sofá também vai ser com S, sofás. Tá bom? Beleza? Então vamos para a próxima regra. A gente já viu aqui as vogais tônicas. Porém, quando essa vogal for E, tá? Quando essa vogal for E, aí eu vou acrescentar S, não vai ser ES. Então, aquelas regras de vogal tônica, elas só valem pro I e pro U, né? Pro A, a gente viu mamá, papai, sofá. Então, pro A e pro E, vale a regra de acrescentar S, tá bom? Então, repetindo, aquela regra a gente viu antes de vogal tônica, que acrescenta ES. Só vale pro I, pro I, pro O e pro U, né? No caso do E e do A, vou acrescentar S no final, tá bom? Então, por exemplo, palavra café, quer dizer café, café. Plural de café vai ser cafés, né? Cafés, cafés. Então, eu acrescento o S no final, tá bom? Mesma coisa a palavra pied, quer dizer pied, pé, pé, pied. Mesma coisa, termina com E, que é tônico, né? Então, para fazer o plural, eu só acrescento o S, pies. Então, pied, pies. Tá bom? Beleza? E quando a palavra termina em consoante, como é que eu vou fazer o plural quando ela termina em consoante? Quando ela termina em consoante, eu acrescento ES. Simples assim. Então, por exemplo, a palavra professor, quer dizer professor, professor mesmo, tá? Professor, plural de professor, como ele termina em consoante, né? Termina em R, que é uma consoante. O plural dele eu só acrescento ES. Então vai ser professores, tá? Outro exemplo. Navidad. O que é Navidad? Natal. Natal mesmo, de feriado de Natal. Navidad. Plural de Navidad vai ser Navidades. Navidades. Algumas pessoas vão falar esse D com som de D mesmo, Navidades, tá? Um D bem curtinho, bem quase imperceptível, Navidades. Outros vão botar esse D no som de L, Navidades, tá? Não faz. Então, Navidad é Natal, vai transformar em Navidades. Termina em consoante, que é D, então eu acrescento no final ES. Então, Navidad, Navidades, tá bom? Palavra ideal. Ideal. E quer ter o mesmo significado do português, ideal. A palavra ideal também termina em consoante, L,
Então, plural vai ser feito acrescentando ES. Ideales. Tá? Ideales. Palavra espanhol. Quer dizer espanhol. Espanhol, plural, um termina em consoante, L. Plural vai ser acrescentando ES. Espanholes. Bom? E mais? Palavra novidade. Que é novidade? Novidade, tá? Novidade. Termina em consoante, D. Plural vai ser feito com ES. Novidades. Tá? Palavra parede. O que é parede? Parede mesmo, parede, né? Parede. A palavra parede termina em consoante D, então eu faço plural acrescentando ES. Paredes. Bom? Então isso é para consoante. Sempre, qualquer consoante, acrescento ES. Coração. O que é coração? Coração. Plural de coração. Corações. Tá? Então acrescento ES no final da palavra. Coração, corações. Tá bom? Porém, a gente viu e as consoantes, beleza. Mas se essa palavra terminar em Z, e aí é uma regra bem específica, a palavra termina em Z, como é que eu faço o plural dessa palavra? Essa palavra termina em Z, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Z da palavra, tá? Então, esse Z, ele vai virar C, tá? A palavra termina em Z. Eu tiro o Z da palavra e boto C, tá? E depois acrescento ES, tá bom? Então, por exemplo, palavra vez. Quer dizer vez. Vez, tá? Escreve igual ao português, tem o mesmo significado. Vez. Vez. Termina em Z, né? Que em espanhol essa letra é a letra zeta. Então termina em Z. Como é que eu faço o plural? Eu tiro o Z, tá? Tiro o Z. Acrescento C. E depois acrescento ES. Então plural de vez é veces, tá? Então, vez quer dizer vez, plural vai ser veces, quer dizer vezes, né? Veces. Tá bom? Palavra lápis, por exemplo. Tem o mesmo significado do português, só que se escreve com seta em vez de S. Lápis. Mesma coisa, eu retiro esse Z, tá? Acrescento um C e depois do C, ES. Então, lápis vira lápices, tá? Lápis, lápices. Cruz. Cruz quer dizer a mesma coisa em português, escreve igual, tá? Como é que eu faço o plural? Eu tiro o Z, mesma coisa, tiro o Z, acrescento C e acrescento ES. Então, cruz vira cruces, tá? Cruz vira cruces. E palavra luz, que quer dizer luz, né? Quer dizer, é a mesma coisa, escreve igual ao português. Vai tirar o Z para fazer o plural. Então, é o mesmo processo. Tiro o Z, acrescento C e ES. Então, plural de luz, luces, tá? Mesma coisa, a palavra voz, por exemplo. Quer dizer voz, né? Voz. Mesma coisa. Tiro o Z, acrescento C e ES. Então, plural de voz vai ser voces. Tá bom? Beleza? Ok? Então, vamos agora para a última regra de hoje. É a última regra de hoje. Pra gente sair por aí
falando as coisas no plural já. Então, se a palavra terminar em S ou em X, tá? Essa letra X em espanhol chama X, lembra? Então, esse, X. Então, se termina em esse ou se termina em X, átonos. Ou seja, termina em S, termina em X, e essa última sílaba, ela não é sílaba tônica, ela é sílaba átona. O plural vai ser igual ao singular, tá? Não vai mudar, tá? Não vai mudar a palavra. O artigo vai mudar, mas a palavra não vai mudar. Por exemplo, palavra análisis, que é uma palavra masculina. El análisis. Análisis quer dizer análise, tá? Análise. Então, análisis é uma palavra que termina em S. E essa sílaba, a última sílaba, não é a sílaba tônica. A sílaba tônica é essa, inclusive tem acento, né? Então, a última sílaba não é sílaba tônica. Então, termina em S átono. O plural dessa palavra vai ser igual ao singular. Então, los análisis. Aqui. Então, el análisis, los análisis. A análise, as análises, tá? Em espanhol essa palavra não vai mudar, do plural para o singular ela não vai mudar, tá? Vai se manter a mesma. Mas o artigo muda, tá? O artigo muda, aquilo que estiver se referindo à análise vai também concordar no plural, tá? É só essa palavra que vai ficar igual, tá bom? Outro exemplo, el tórax. El tórax. Então, quer dizer tórax, né? El tórax, então a palavra termina em X e não, aqui essa última sílaba não é a sílaba tônica, então é um X átono, né? Um X átono. O plural vai ser igual, mas o artigo muda, né? Los, mas a palavra no plural vai ser igual, ó, tórax. Então, el tórax, los tórax, tá bom? Palavra hipóteses. Quer dizer hipóteses. Hipótese, tá? A palavra feminina, la hipóteses. O plural dessa palavra, ele vai manter, vai ser igual ao singular. Então, las hipóteses. Então, a palavra se mantém igual do singular, la hipóteses, e no plural, las hipóteses. Tá bom? Por quê? Porque termina em um S e essa sílaba não é a sílaba tônica, essa última sílaba. Então, um S átono. Então, por isso que se mantém igual, tá? Beleza? Outro exemplo, por exemplo. Palavra paráguas. Quer dizer paraguas, guarda-chuva. É a palavra masculina, ele paráguas. No singular, então é dessa forma, termina em S, e essa sílaba, a última sílaba não é a sílaba tônica, então é um S átono. O plural dessa palavra vai ser igual, vai ter a mesma forma, los paráguas, tá bom? Não muda. Então, el paráguas, los paráguas, tá? Existe uma exceção. Essa regra. Então, excepción, quer dizer exceção, excepción. Uma exceção a essa regra é a palavra ônix. Ônix, que é uma pedra, né? É ônix. O plural de ônix vai ser ônices, tá? Com C, tá? É uma exceção, tá? É uma exceção à regra, essa palavra aqui. Tá? O restante vai fazer da mesma maneira. SX átono, plural, igual ao singular. Tá bom? Beleza? Então, essa foi a aula de plural. Tá? Obrigado por assistirem. E até a aula que vem, né? Esta manhã.